Fala, meu povo, eu sou o Piá Vividense, seja muito bem-vindo ao Meia Palavra com o Piá Vividense. Aqui é o lugar onde a gente dá aquela meia palavra, né? Sobre os assuntos que estão aí rodando nas redes sociais, a gente dá aquele pitaco com o nosso olhar, com a nossa opinião, aquela opinião, né? Que representa aí muita gente. Gente, e o papo de hoje é o seguinte: esse final de semana tivemos a Páscoa. Já quero desejar para vocês, atrasado mesmo, feliz Páscoa para todos os brasileiros, todos os cristãos que celebram a Páscoa, a ressurreição de Cristo, o Salvador do mundo, exatamente. O único caminho que nos liga a Deus, exatamente. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, ele ressuscitou, ele está vivo. Então, ontem a gente celebrou a ressurreição de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a postagem do MTST, representado aí, né, pela pessoa do Boulos, na cidade, na Grande São Paulo. O MTST, para quem não sabe, é o movimento dos trabalhadores sem teto. É uma vertente aí do MST, né? Então, gente, fica aqui, vamos rodar a vinheta e vamos falar rapidinho sobre a postagem que eles fizeram nas suas redes sociais relativa à Páscoa. Bora pra frente, toca a vinheta. Muito bem, meu povo, então, como eu já falei para vocês, esse final de semana, nesse domingo, foi celebrada a Páscoa pelos cristãos, né? Por aqueles que creem em Jesus Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou. Exatamente. E aí, gente, no momento que nós vivemos num país polarizado, aonde minorias, né, que não creem, minorias que são contra o judaísmo, contra o cristianismo, né? No momento em que os judeus são acusados de genocidas, né? No momento em que o Hamas, um grupo terrorista, aqui no Brasil, é defendido por grupos de esquerda. E aí a gente vê como eles desprezam e como eles têm esse desejo, né, de acabar, né, de criminalizar aquilo a que nós cremos, a nossa fé, aquilo em quem a gente crê. A esquerda, ela acha que eles estão acima de tudo, que a mentalidade deles é acima. Eles detêm a ciência, eles detêm a sabedoria, o conhecimento, mas eles não têm noção do que falam. No meu ponto de vista, são os mais medíocres e hipócritas do mundo. E começa pelo respeito, porque uma pessoa que tem conhecimento, tem entendimento e é inteligente, por mais que ela não acredite naquilo que você acredita, por mais que ela não defenda o que você defende, por mais que ela, despreze tudo que você faz, mas uma pessoa inteligente, ela fica quieta, ela só te olha e aí ela pode considerar tudo isso que eu falei, mas internamente ela não abre a boca para falar. Por quê? Porque ela é inteligente. Agora, quando a pessoa é medíocre, abaixo disso, né, tem a pobreza mental. Ela já não é pobreza mental, é miséria mental. Além de ela desprezar e sentir tudo isso por aquilo que você pensa e que você é, ela não se contenta em ficar só pra ela. Ela tem que abrir a boca e jogar tudo pra fora. Exatamente. Então, foi isso que eles fizeram no final de semana. Enquanto os cristãos celebravam a Páscoa, como eles não têm poder, eles não têm gente, não tem quórum para fazer uma celebração ao mesmo nível, eles não têm um líder, né, espiritual do mesmo nível, então eles tentam melar com a festa, aquela história de zoar o coreto dos outros, né, bagunçar a festa. E aí o MST não se contentou em guardar isso para eles, o desprezo, né, que eles têm pelos cristãos, pelos judeus, porque Jesus né, da tribo de Judá, Jesus Cristo é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, conforme a própria Bíblia diz. Então ele é um judeu, o rei dos judeus segundo a Bíblia, né? Que os judeus estão esperando até hoje, porque eles pensavam que o rei dos judeus ia ser como o rei Davi, ia vir com uma carruagem, né? Ia montar um exército, ia destruir todos os inimigos. E aí Jesus, ele veio e quebrou todas as regras, todos os paradigmas, nasceu no lugar mais pobre, mais humilde, mais desprezado possível. E aí ele quebrou toda essa hegemonia, né? Toda essa pompa que os judeus esperavam, e eles não acreditaram que ele era o rei. Inclusive, ele veio, fez a sua caminhada, salvou almas, operou milagres, e aí o povo mesmo assim não acreditou que era ele, o crucificou, ele ressuscitou, tá vivo. A gente celebra a Páscoa pela sua ressurreição. É lógico que a festa dos judeus, a Páscoa dos judeus, é comemorada em relação à saída, né, do povo do Egito, lá no Velho Testamento ainda. Mas ela veio, né? Ela veio a calhar bem
na ressurreição de Cristo, né? E aí a gente pode pensar, poxa, mas que coincidência, né? Não existem coincidências. Então assim, mas o que eu queria falar? O MTST, desprezando tudo isso que a gente sente, toda a nossa fé dos cristãos do Brasil, que são maioria, diga-se por sinal, que eles tentam diminuir a gente, mas os cristãos no Brasil são a maioria, e aí a gente tem a maior força, a gente leva o país, a nossa fé é a maior fé do país. Os cristãos, os judeus, aqueles que creem na Bíblia são a maior massa de fé do Brasil. E eles não se contentam com isso, eles desprezam isso, mas eles não têm potencial em mesma proporção para tentar rebaixar. Então, o MTST, não sei quem foi, mas foi lá de dentro, e se tá na página deles, tem consentimento de todo mundo, foi nas redes sociais, colocou uma foto de Jesus crucificado, os soldados romanos ali embaixo, os soldados romanos, e um dos soldados dizendo, né, ou uma linha de pensamento dizendo, bandido bom é bandido morto, tentando fazer uma ligação, né, com frases que o ex-presidente Jair Bolsonaro falava em relação a criminosos, né? Então eles tentaram nivelar Jesus Cristo a criminoso, né? A um criminoso dizendo bandido bom é bandido morto. E eles tentam sempre fazer isso. Veja, não é a primeira vez. É claro que agora eles se excederam, porque como eles não conseguem magoar pessoas, eles vêm aí há tantos anos atacando a religião, atacando os valores judaico-cristãos, atacando, né, tentando enfiar ideologias para bagunçar a família judaico-cristã. Eles vêm há tantos anos tentando lutar e a gente está resistindo, né? Eles vêm tentando enfiar leis para destruir a família, para criar bagunça, né? A questão de diversidade, usam termos, né, temos que aceitar a diversidade, as diferenças, mas lá no meio tem a ideologia deles tentando misturar todo mundo, né, colocar meninas e meninos nos mesmos banheiros, tentando criar um monte de bagunça. Para quê? Para desvirtuar a família tradicional, a família judaico-cristã. Eles vêm lutando contra os valores judaicos cristãos há anos e eles não conseguem. Por quê? Porque a gente tem mais força. E eles vêm tentando lutar contra pessoas, né? Eles acusam um, acusam o outro e a gente vai vencendo. E eles veem que não tem jeito agora, eles foram direto na fonte. Eles tentaram bater direto naquela pessoa principal que sustenta toda a nossa fé. Só que aí tem uma coisa que é perigosa. Eles não creem, mas a gente crê. Eles acham que isso aí é só uma mitologia. Não, isso aí é mito. A Bíblia é um livro de mitos. Nós sabemos que não é. Então, assim, apesar, né, de toda essa blasfêmia, que foi uma blasfêmia contra Jesus, eles ainda têm a sorte que Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus morreu para salvar eles, né? Jesus morreu, o mesmo amor que alcançou aqueles que já creram, né? A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. O mesmo amor que alcançou aqueles que creram, ele ainda está aberto para aqueles que não creem e aqueles que criticam, né? E tanto que isso foi demonstrado na própria crucificação de Jesus. Tinha dois bandidos lá, dois criminosos reais, criminosos que a sua vida toda foi cometendo crimes, e muitas vezes é por isso que a gente não entende os mistérios da Bíblia. E aí no último minuto de vida, um deles zombava de Jesus, falava, se tu é o filho de Deus, por que você está aqui? Você é o poderoso, você é o filho de Deus, você tem poder, você pode descer daí, salvar você e salvar a gente também. Só que ele não entendia que tinha um propósito para tudo isso, ele tinha que passar por aquilo. E aí o outro, ao contrário disso, falou o seguinte, rapaz, não fala essas besteira, a gente tá aqui porque nós somos criminosos, fizemos crime, estamos aqui pagando por um crime que nós fizemos. Agora esse aí não tem crime, ele tá aí inocente, ele tá aí apenas porque o povo não acreditou, né? E aí ele olhou para Jesus e falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, esse cara reconheceu que era um pecador, que era um erro, creu que ele era inocente e era o Salvador e pediu para ele se lembrar dele. E aí Jesus o que fez? Falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então assim, gente, eles tentaram bater diretamente no autor da nossa fé. Aqueles que pregam o amor, nesse final de semana, eles fizeram uma postagem blasfemando o amor, porque Jesus não veio trazer o amor, ele é o amor. Então assim, eles não creem, mas ao mesmo tempo que eles não creem, ainda Jesus está olhando com um olhar de misericórdia. Se eles se arrependerem assim como o criminoso da cruz fez, pedirem perdão, reconhecerem que estão errados e pedirem pro Senhor, né? Lembra-te de mim, ainda há perdão. É a lei da semeadura. O que tu planta, tu vai colher. Básico. Então eles fizeram essa postagem dizendo que bandido bom é bandido morto. Ao mesmo tempo que eles tentam falar assim, olha, vocês são hipócritas, eles jogam pra eles mesmo a hipocrisia. Por quê? Porque não tem como você comparar um criminoso com Jesus. Só se você for muito,
mas muito hipócrita mesmo. Então assim, gente, foi muito ruim essa postagem. Eu não sei se eles quiseram lacrar, mas essa lacração vai custar caro pra eles, principalmente pro representante deles, que é o Guilherme Boulos. Exatamente, que é a cara do MTST e agora é candidato a prefeito de São Paulo. Então, meu povo, os paulistas, aqueles que tinham ainda alguma dúvida ao candidato a prefeito aí, Guilherme, então agora vocês sabem o que ele pensa sobre os cristãos e sobre a nossa fé. Aí, quem sabe alguém pode dizer, mas não foi ele que postou, não foi o candidato que postou. Só que a questão é a seguinte, se ele não se retratar, se ele não fizer uma nota pedindo perdão, ele consente, ele concorda. Então, vamos esperar aí o desenrolar da semana, né? Porque hoje é só segunda-feira ainda. Vamos ver como é que o Guilherme Boulos vai encarar e vai responder a essa postagem do MTST, que é a cara dele, né? Então, gente, era sobre isso que eu queria falar, rapidinho. Não esqueça de me apoiar, comprar meu e-book, mandar pix de qualquer valor aí para os endereços que estão na tela. E é isso aí, um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo!